Tenho algumas pessoas, tenho visto aqui algumas pessoas perguntando: você é crente? Você é crente? É interessante essa pergunta. Você é crente? Por quê? Por causa das minhas palavras. Aí eles ficam na indagação: você é crente? Agora eu pergunto: quem que não é crente? Até o ateu é crente. Porque o ateu, ele crê em alguma coisa. Ele crê em alguma coisa. Ele crê que não há Deus. Então ele crê na negação de Deus. Então ele é um crente. Ele crê na negação de Deus. Então ele se chama ateu. O outro que não é ateu, ele crê em alguma ideologia. Ou ele é capitalista, ou ele é marxista, ou tantos istas que tem no mundo. São as ideologias. Ou ele segue o pensamento de algum filósofo, de algum pensador, de algum político. Ele está seguindo alguma corrente. Ele segue uma corrente política, um pensamento político. Então, todo homem é crente. Ele crê em alguma coisa. Ele crê em algum pensamento político, em alguma corrente política. Ele crê em alguma ideologia. Então, quem crê em alguma ideologia, crendo nela, é um crente, porque crê numa ideologia. Daí, eu me defino como crente, sou crente. Eu creio na Escritura Sagrada. Eu creio no Espírito Santo. Aí está a minha base, meu fundamento. E quem afirmou essas coisas foi Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, que em termos de homens é o maior cara da história. Não tem ninguém que chega no topo de Jesus Cristo. O livro dele, que fala sobre ele, é o mais vendido do mundo, é o best-seller, a Bíblia. Sabe qual é o livro mais vendido no mundo? A Bíblia. E sabe a figura que a Bíblia traz dentro dela? Sabe quem é? Jesus Cristo. Aquele que diz que há ressurreição. O quê? Ele diz que existe ressurreição. Nenhum outro pensador teve essa autoridade de dizer que há ressurreição. Pois todos os pensadores ilustres do passado, a sua tumba está cheia. Eles foram para o buraco, eles morreram. Não tem nenhum pensador ilustre do passado que está vivo. Morreram. Mas Cristo, a tumba dele está vazia. E ele falou numa coisa, uma palavra muito forte: ressurreição. Você não entendeu ainda. Ressurreição. O único cara que firmou a ressurreição e mostrou que a tumba dele está vazia chama-se Jesus Cristo. Daí ele ser o cara. É o maior. Agora tem uma turminha de milionários dessa presente geração que querem tirar o nome dele da história. E como são intelectuais e têm dinheiro, inventam o Deus universal. Quer dizer, o Deus dos homens através da história. Com isso, querem tirar Jesus Cristo do ponto de vista dos homens. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá. Tem um bobinho aqui. É um bobinho. É o Sanja. Sei lá se é homem ou se é mulher. Sanja. O nome até... Desculpa. Mas você é um bobinho. Eu vou dizer por quê. Porque você deve ter criado no âmbito materialista. Certo? Me ouve aqui antes de dizer bobagem. Você foi criado no âmbito materialista. Quer dizer, você acredita na matéria e no intelecto. Só isso. Aí, na faculdade, se aprendeu isso. No mestrado, se aprendeu isso. No doutorado, se aprendeu isso.
Você só lidou nesse âmbito materialista, certo? Então, você fala um monte de bobagem aí. E eu não sou obrigado a ir na tua linha. Eu vou além do materialismo. Eu vou além do materialismo. Eu tenho um canal com que eu me conecto com Deus, que você não sabe. Porque nenhum materialista sabe o canal para se conectar com Deus. Porque ele só fica na matéria e no intelecto, no intelectualismo, certo? Existe o espírito. É com o espírito que eu me conecto com Deus. Essa experiência você não conhece. Vai, que é uma pergunta sua. Não sou Deus, né? Eu sou um mortal. Vai, fala aí, vamos. E fala pouco, não fala enrolado, não. Põe em frases simples. Tá. Vai. Põe logo, eu tenho que passar a mensagem para outros lados. Eu não fico só aqui, não, eu passo a mensagem para outro lugar. Ah, ele não pôs, acho que ele demorou. Ele vai escrever um livro. Ah, saiu. Bom. Deixa eu ver. O que você acha, ai meu Deus, do materialismo histórico? Meu amigo, materialismo histórico, materialismo dialético, isso é socialismo. É o marxismo, socialismo, ismo. São coisas de homem. São, sim, medidas da matéria. O homem descobriu, não é? Os marxistas aí, lá, Lenin, Marx e tal, não é? Mas um filósofo no passado já tinha descoberto isso, que a matéria se transforma, a matéria vira pó. Assim, as ideias do homem, elas se transformam. As ideias de hoje, amanhã, vira ruína. É como Roma. Você viu Roma? Virou ruína. Hoje, Roma é ruína. E quem era Roma? Era o Império de Ferro. Ele achava que ele ia ser para sempre. Mas olha aí, ó, a dialética da vida mudou. Hoje, Roma é uma ruína. Como toda a dialética do homem é ruína. A matéria, ela se desfaz. Hoje eu estou aqui. Daqui a uns anos, essa matéria aqui, ó, se desfaz. Se me pôr no fogo, vou virar cinza. Acaba. Outras matérias aparecerão. E o homem percebeu que o homem, né? O homem está criando cabeça há pouco tempo, né? Ele percebeu que a matéria e as ideias morrem. E surgem outros pontos de vista. Mas tem algo que é eterno. É aí que eu falo, que eu fico nesse eterno. A matéria vai para cinza, dissolve as ideias dos homens, vai para cinza. Hoje o capitalismo está aí ao apogeu, daqui a pouco ele vai para cinza, surge um outro sistema. O socialismo aí, né? O marxismo já era, uma ideia que já era, já nasceu morta, já nasceu morto. Porque todo o sistema humano, o que acontece? A riqueza fica no centro. Quem é presidente, quem é ministro, a riqueza fica com eles. Mas o pobre, a periferia, nenhum sistema atinge a periferia. Pobre sempre tereis. Isso é a palavra de Jesus Cristo. O sistema ideológico dos homens só fica no centro a riqueza. A riqueza não vai para o pobre, lá para a periferia. O pobre fica sempre na pobreza. Isso é todo o sistema. Por isso que é os protestos. Porque os caras prometem que vai dar igualdade, justiça para todos, né? E não dão nada. Aí a turma se revolta quando fica tudo na pobreza, que nem eu. Eu esperei um Brasil melhor, um Brasil saído do analfabetismo, um Brasil rico. Eu falei, nós vamos melhorar. Você, eu sou um pobretão aqui, ó. Estou falando daqui, a minha casa que eu não durmo. Sou um pobreco. Agora o Lula não. Pode ver, está um milionário. Por quê? Porque ele chegou lá em cima, foi presidente, não é? O filho dele é rico. Pode ver, não é? Os caras acharam o caminho. Quem chega no poder, no centro, fica rico. Eu não cheguei no centro, eu fiquei na periferia. Eu sou um pobretão aqui, certo? Sou um pobretão. E todo sistema que aparecer, se você não subir, não for presidente, não for ministro,
que fica com todo o dinheiro, com toda a grana, certo? Você vai ser um pobretão também. Esse é o sistema dos homens. Nenhum sistema do homem consegue fazer a coisa perfeita. Nenhum sistema do homem. Sempre vai ter a periferia e o centro. E o centro é que retém o dinheiro. Então, daí é que eu passo para uma coisa eterna. Eu saio do visual da materialidade e da lógica humana, que só olha para a matéria. Eu vou olhar para o espírito. É ali que eu vou encontrar Deus. É ali que eu vou encontrar a visão da eternidade e a sua interferência aqui no mundo. É por isso que eu creio em Deus. Eu não sou um cara inconsciente. Eu não sou um analfabeto. Não pensa que eu sou analfabeto, não se engane. A aparência da minha pobreza, mas não sou analfabeto, não. Tem aparência aí de, não é? De um abestado, pobretão, mas não sou analfabeto, não. Eu sei ler, viu? Eu sei ler. Sei ler a história também. As ideologias que os caras fazem, enganando o povo. Grandes promessas. Mas quando eles chegam no poder, eles ficam ricos. Ah, o nosso governo atual eram os caras pobres. Em 70, eram pobres, né? Até eram chamados de terroristas naquela época. Hoje não. Hoje são os governantes. Tão rico, milionário, né? Mas nós, brasileiros, o povo comum trabalhador, tá pobre. Eu estou tão pobre hoje quanto na época da ditadura. Não vejo diferença da vida. Na ditadura eu era pobre. Hoje, nessa democracia tão afalada ideologicamente, eu sou um cara pobre, mesma coisa. E trabalhei. Trabalhei 47 anos. Tô aí, ó. Tô aí, pobre, pobre. O cidadão comum é pobre, mas quem chegou no poder lá tá rico. Quem foi presidente, ministro, tá tudo rico. Então, tão rico que estão pondo dinheiro na Suíça. Nem dinheiro dos bancos do Brasil cabe mais. Chega de ideologia, de palhaçada. Por isso que eu olho para Deus, o eterno. Agora, o trouxa aí, que segue uma corrente de algum pensamento, às vezes nem sabe que corrente está seguindo, que corrente ideológica está seguindo, fala, ah, Deus é lenda, Deus é lenda. Eu dou risada. Coitado desse, para mim, é um idiota com I maiúsculo. Você crê em algo, cara. Mesmo que você diz que você é ateu, você crê na negação de Deus. Você é um desiludido. Você é um cara sem perspectiva. Certo? Não tenho culpa se você é sem perspectiva. Eu sou pobre, mas eu tenho perspectiva. Eu creio no Deus. E esse Deus me anima. E esse Deus tem poderes. Ele é o Senhor que me cura. E já tem curado. Eu vivo de milagres. Eu creio em milagres. Então, eu creio nesse Deus. Eu tenho testemunho da minha vida. Você pensa que eu sou infeliz? Não, eu sou muito feliz. Porque eu tenho Ele como meu repouso, meu abrigo, minha segurança. Agora você pensa que não chove também na minha horta? Você pensa que na minha pedra não sopra vento, não sopra tempestade, não tem ventos fortes, não tem tempos difíceis? Tem. Mas embora eu passe pelo fogo, eu passe pelas águas, ele fala, eu estarei com você. E eu estou passando pela tempestade, eu falo, ele está comigo. E isso me traz paz. Sabe o que é paz? É tranquilidade de espírito. E eu vou vencendo. Até o dia que ele falar, rapaz, você já viveu o suficiente. Eu vou te tirar desse mundo. Aí eu vou. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu tenho um instrumento para crer em Deus, o meu espírito. Eu queria te ensinar esse caminho. E esse caminho você vai encontrar nas escrituras sagradas. Ali está o esquema que o Espírito Santo vai te dirigir para você ter esse contato pessoal com Deus. Eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Eu estou tendo uma experiência pessoal com Deus. No primeiro século, Paulo disse essa mesma coisa. Paulo não era um religioso. Apóstolo Paulo, estou falando dele, ele teve uma experiência pessoal com Deus. Ele falou, eu não vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Olha a experiência cristã do primeiro século. Não era igrejismo, muitas igrejas, muitos rótulos. Era uma experiência pessoal com Deus. E é isso que eu quero trazer para esse terceiro milênio.
essa mesma experiência pessoal com Deus que teve o primeiro século e que Paulo retratou tão bem. Ele colocou nessa fórmula, equacionou dessa maneira: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Isto exige uma atitude, uma experiência pessoal com Deus, não é religião. Acho que falei bastante, né? Dei a linha. Agora, é o livre-arbítrio. Se você segue, se quer. Se não, você não segue. Não é? É o livre-arbítrio. Valeu! Vou usar o poder de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu quebro todo o poder da enfermidade, todo o poder de espírito de morte. Sai nossos corpos da cabeça à planta dos pés. Sai nosso aparelho digestivo, urinário, respiratório, circulatório, ocular, bucal. Sai nossas pernas, nossas mãos, toda inflamação, toda doença. Eczemas, em nome de Jesus Cristo. Sai, sai. Sai nosso sistema nervoso, sai espírito de ira, raiva, rancor, mágoa, tristeza, sai da nossa vida. Sai a pobreza, a miséria, desgraça da nossa vida pessoal e do nosso país, em nome de Jesus Cristo, amém. Conhecereis a verdade vos libertará. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. É uma boa nova, né? Até um outro momento. Amém.